Olá pessoal, boa tarde. Hoje a gente está aqui com o seu Isailton Mateucci, um professor de matemática aposentado e que ele começou a desenvolver um dos mais maravilhosos hobbies com plantas que o jardineiro amador já viu. Ele é um bonsaísta ligado ao Círculo Orquidófilo de Blumenau, um dos mais importantes círculos orquidófilos do Brasil e um dos mais antigos também. 70 anos, mais ou menos. Tem 70 anos, o seu Isailton está dizendo. O círculo, né? O círculo. E ele tem todas as espécies de bonsais que vocês podem imaginar. Eu estou mostrando alguns aqui, porque eu confesso que eu estou maravilhado com o que a gente está vendo aqui na casa dele. Ele tem um espaço muito pequeno, que deve ter aqui uns 100 metros quadrados, de frente à casa dele, onde ele tem bonsais que encantam os olhos da gente. E ele tem uma técnica toda especial para desenvolver os bonsais. Seu Isailton, como é que começou essa brincadeira que se transformou num hobby e que hoje é um espetáculo da natureza e um orgulho para essa cidade? Começou... comprei um bonsai para dar de presente para minha esposa e daí, diante da dificuldade de a gente buscar conhecimento, porque não tínhamos contato com outros cultivadores, fomos à internet e pesquisamos e aos poucos a gente adquiriu conhecimento para começar a trabalhar o bonsai, né? Aí com o tempo encontrei em Blumenau outros cultivadores. Hoje em dia nós temos um grupo mais ou menos em torno de umas 20 pessoas em Blumenau, ligadas ao Círculo de Orquidófilos de Blumenau, que cultivam bonsai. Temos um encontro mensal lá no Círculo, onde a gente faz os trabalhos em conjunto, socializando conhecimento, né? Quem sabe um pouquinho mais ensina para quem está começando e assim a gente vai aprendendo. Quantos bonsais o senhor tem aqui, seu Isailton? Eu tenho mais ou menos uns 60, né? E eu vejo que alguns deles são maravilhosos, como esse aqui, que é uma árvore retorcida. Ele tem o que ali no pé dele, seu Isailton? O que que são esses... O senhor estava explicando o que que são. Pode pegar um micro esse é um porta-adubo importado do Japão, que a gente compra normalmente em casas que vendem produtos para bonsai. Dentro a gente coloca um adubo de liberação lenta, né, chamado osmocote, com durabilidade. Esse aqui é até um adubo orgânico. Osmocote. Osmocote, né? Eu vou mostrar um com osmocote. Esse aqui tem um adubo orgânico que... Adubo orgânico, o senhor diz, é adubo natural. Também tem à venda hoje em dia já, né? Certo. Esse aqui também. Esse aqui parece que essa foi a árvore que eu não troquei. Olha só. Ó. Então esse aqui é o osmocote. São grânulos. São grânulos, né, de celulose com micro furinhos que toda vez que a gente molha eles soltam um pouco do adubo, né? E com isso a durabilidade dele chega até a 6 meses mais ou menos, né? Qual é a vida média desses bonsais? Se bem cultivados, eles têm uma vida longa, às vezes com árvores que vão viver mais do que o próprio cultivador. Lá no Japão existem árvores com 700 anos de idade que passam de pai para filho, para o neto, para os bisnetos, sabe? E a tradição maior do bonsai ocorreu no Japão, né? E começou na China, mas foi para o Japão através dos monges budistas, né? Certo. Porque um monge budista, quando saía de casa para ir para o monastério, ele não voltaria, normalmente não voltava mais. Então ele levava uma árvore da região dele, da cidade dele, mais um vasinho que depois ele colocava lá no altar onde ele fazia as suas meditações. E era um elo de ligação dele com os pais, com a casa, com a né? vida, com a raiz dele. Exatamente. Né? E posteriormente esses bonsais foram levados ao Japão e lá no Japão o japonês mais meticuloso e tal começou a copiar assim os... Essa aqui é uma árvore relativamente grande, deve ter uns meio metro de altura. Ela tem uma tela ali em redor. Para que funciona essa tela?
Essa tela funciona para melhorar, digamos assim, o aspecto da raiz, sabe? Porque a gente sempre quer uma raiz que seja radial, assim, né? Tipo dessa aqui, ó. Né? Então não é todas as árvores, essa aqui é uma figueira, né? Certo. Não são todas as árvores que têm uma raiz bonita como essa, né? Ó, tá? Então aqui essa caliandra dá muito nos nossos jardins aqui. Sim. Dá na beira do rio aqui também. Então eu estou tentando melhorar o nebari dela. Essa é uma planta bem particular. Ela foi plantada de semente. Um amigo meu que hoje em dia está na Áustria, também era professor de biologia do Pedro II, e ele pegou uma sementezinha às margens do Ribeirão da Velha ali, plantou e cultivou. Quando ele foi embora, eu comprei essa árvore dele. Hoje em dia ela tem 26 anos. Eu tenho assim a história dela, né, de cultivo, 26 anos de cultivo. Ela está comigo desde 2004, então está comigo já há 13 anos. Quer dizer, metade da vida dela ela está comigo, metade foi com esse outro amigo, né? Esses dias eu mandei uma foto para ele ainda através do Face. Ele ficou maravilhado de como a planta... E qual é a mais antiga que o senhor tem aqui, a árvore mais velha que o senhor tem? Essa aí mesmo. Essa aí mesmo. Essa aqui o senhor estava me contando a história dela? Essa é uma árvore que dá muito nos nossos jardins, são plantadas nas nossas ruas aqui também. Então, às vezes, uma árvore dessa também, ela deve ter mais do que 30 anos, mais velha do que aquela lá. Só que aquela foi cultivada desde semente. Essa aqui foi feito um trabalho que a gente chama assim de coleta no jardim, né? Então, um amigo que cedeu a planta, né? E até não fui eu que fiz o trabalho inicial, acabei adquirindo dele depois. Ele coletou num jardim de um amigo e depois a gente fez o trabalho, né? E eu vejo que ela está com alguns ramos com metal ali retorcido, né? O senhor estava me explicando que isso tem uma função. Ali naquela pequenininha ali, que o senhor mostrou antes para mim, dá para ver melhor. Sim. Vamos dar uma olhada ali, daí o senhor ensina para a moçada Sim. que nos assiste. Nós temos público no Brasil inteiro e fora do Brasil. Somos quase 70 mil curtidores já. Né? Então, o que tem essa planta especial com relação a esse metal que está ali? A gente usa o arame ou de cobre, ou de metal, ou de alumínio, né? Para moldar o posicionamento dos galhos. Certo. Né? Com isso você vai criar normalmente um galho à direita, um à esquerda, um no fundo para dar tridimensionalidade à árvore. É como se fosse um aparelho ortodôntico? É o mesmo objetivo, é o mesmo trabalho que o dentista faz lá nos dentes da gente para endireitar. Aqui também a gente faz o posicionamento do... Pode ver que quase todas elas têm. É um trabalho de artesanato, né, professor? Exato. E o bonsai, ele depende muito... É um trabalho consorciado do bonsaísta e da planta, sabe? A gente tem que fazer os trabalhos aos poucos, fazer a moldagem aos poucos, né? Aqui nós temos uma frutífera, o senhor estava me dizendo, né? Sim, é um trabalho que também ela foi desenvolvida pelos japoneses, é como se fosse uma tangerina morcote. Só que ela só fica um pouco maior do que esse estágio aqui, sabe? Certo. Na verdade ela se reduz a casca e sementes, né? E ali uma macieirazinha. E aqui uma macieirazinha Que aqui. já está com frutinho. Também tem um frutinho. E o senhor me disse que tinha que ter duas para fazer a polinização. Né? É uma polinização cruzada, né? Tem duas, senão ela não frutifica. O professor é absolutamente didático, né? Veja que em pouco tempo a gente conseguiu mostrar maravilhas. Agora eu quero fazer uma pergunta que o nosso público possivelmente queira fazer para o senhor. O que alguém que ame bonsais e que queira começar um trabalho de bonsaísta deve aprender? O que ele deve ter? Qual a principal característica que essa pessoa deve ter? Eu acho que qualquer pessoa pode ser um bonsaísta, sabe? Qualquer pessoa mesmo, né? O bonsai transforma muitas pessoas. Ensina a gente a ser mais paciente, a ser mais calmo, a ser controlado, fazer um trabalho de longo prazo. Então, o que é necessário é que a pessoa ame plantas, sabe? E qualquer pessoa pode ser um bonsaísta, Qualquer não tem idade pessoa, para começar. não tem idade para começar, né? O pessoal aí da terceira idade que às vezes fica em casa só assistindo televisão, comece com bonsai, é uma atividade maravilhosa. Hoje eu tenho certeza que muitas pessoas vêm
a sua casa vira uma atração turística aqui no Rural, não é verdade? Vira. E eu tenho certeza que depois desse vídeo ir para a internet, que ele vai repercutir muito. Então, nessa edição do Jardineiro Amador Visita, nós queremos agradecer ao senhor e dizer que estamos muito orgulhosos de tê-lo conosco e que foi uma honra para nós poder mostrar essa rica, maravilhosa, esplendorosa coleção de bonsais. Eu queria aqui. mostrar um para o senhor que ficou lá no cantinho. Vamos lá ver. Bem premiado. Vamos lá. Né? Olha que espetáculo. E é um estilo que a gente chama de cascata. Cresce para baixo, né? Claro, né? Diante do trabalho que O bonsai que faz. Vai até o chão, professor. Vai. Ela desce abaixo do vaso. No momento você precisa apoiar assim uma situação para que ela fique. Como é o nome desse bonsai, professor? Isso é uma planta que dá muito ali no litoral fluminense, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo, e é chamado Pithecolobium tortum, né? É um nome científico, né? E ela é uma planta brasileira e se estende aí, também aí na América do Sul toda. E ela é excepcional para bonsai, sabe? Os europeus acham, ficaram encantados com essa planta para fazer bonsai. Então eu tenho vários aí dessa espécie, né? Aqui também tem uma planta que também é maravilhosa. Olha, ele vai levantar, vou fazer a gentileza de levantar para a gente. Que coisa espetacular! Com essa imagem, agradecendo novamente ao professor, nós encerramos essa edição do Jardineiro Amador Visita. E eu me comprometo, se o professor tiver disposição, a voltar aqui para de repente ver o professor trabalhar num bonsai e ensinar algumas técnicas e algumas dicas para o nosso público. Pode ser, professor? Pode, estaremos à disposição. Vamos combinar aí, né? Isso. Tá? Muito obrigado, um abraço para vocês, curtam esse vídeo, compartilhem esse espetáculo que a gente encontrou aqui na cidade de Blumenau, Santa Catarina, sede do Jardineiro Amador. Com essa imagem nós encerramos o nosso Jardineiro Amador nosso Jardineiro Amador Visita de hoje. Curtam, compartilhem e convide seus amigos para curtir a nossa página. Muito obrigado, professor. Que Deus proteja o senhor e as suas plantas. Tudo bem.